Meus queridos, mais uma vez quero trazer aqui uma palavra de Deus para vocês. No Evangelho, segundo escreveu Lucas, tá? No capítulo 18, certo? E no versículo 41, a palavra vai nos dizer assim, dizendo: que queres que te faças? E ele disse: Senhor, que eu veja. E no versículo 43, e logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Meus queridos, quero vos trazer aqui uma palavra de Deus. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é real. Não é todos que assistem um vídeo como esse, porque aqui é para alguém que realmente gosta da palavra de Deus, como eu. Eu amo a palavra de Deus. Eu gosto de ler a palavra de Deus. Eu gosto de estudar a palavra de Deus. Eu gosto de pregar a palavra de Deus. Então nós observamos aqui, nesse capítulo que nós lemos, no versículo 41, que há uma pergunta para alguém. E Jesus faz a pergunta para alguém, dizendo: que queres que eu te faça? Tá? E a pessoa, ele diz: Senhor, que eu somente veja. Tá certo? Então aqui já dá para nós observarmos quem era essa pessoa. E o texto vai nos dizer, no versículo 35 deste capítulo, que era um homem cego, que ele estava ali na beira de um caminho, conforme o versículo 35. Veja, vou ler para você. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, certo? Havia um homem cego na beira de um caminho pedindo esmola, certo? Porque ele estava ali mendigando, pedindo ali alguma coisa, certo? Para a sua sobrevivência. Agora imaginamos uma pessoa em um caminho, tá? Mendigando, ou seja, pedindo alguma coisa, tá? Mas sem saber quem passaria naquele local. Veja só a necessidade que aquele homem estava passando. É esticar a mão para quem não está vendo, para ver se recebe alguma coisa. Olha a situação que um ser humano passa nessa vida. Então a Bíblia vai nos dizer que esse homem estava passando essa necessidade. E no versículo 36, eu faço questão de ler para você o que a Bíblia diz. Aqui é Bíblia, tá? Aqui é Bíblia. No versículo 36, a Bíblia vai nos dizer: e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, né? Olha, o cego estava ouvindo o movimento da multidão
que ia passando naquele caminho, a qual ele estava ali esperando alguém o ajudar. No versículo 37, e disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então ele perguntou para alguém que ia passando. E alguém diz para ele que era o Nazareno, o Jesus de Nazaré. No versículo 38, a Bíblia vai dizer: então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observa que antes ele fez uma pergunta e alguém lhe responde que Jesus, o Nazareno, passava naquele local. Eu quero dizer para você que quando fala de passar, as oportunidades é muito pouca. Porque se você perder a oportunidade que vai passar diante de você, talvez você não alcança outra oportunidade. Porque se Jesus passava ali e ele não se manifestasse, ele perderia a bênção. E isso cabe também aos nossos dias de hoje. Tem a oportunidade na nossa vida que vem 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes ou diversas vezes. Mas tem a oportunidade da nossa vida que vem pela única vez. Se nós perdemos essa oportunidade, nunca mais ela vai aparecer para nós. Então aqui era uma oportunidade única, porque Jesus, ele ia para Jericó. Ele ia passar por aquele local. Então, se aquele homem não agisse, mesmo sendo cego, não agisse, ele perdia a oportunidade. Como ele poderia agir que não enxergava? Não poderia entrar no meio do caminho. Mas ele usou a sua boca para clamar em alta voz. Então, ele começou ali a clamar em alta voz, clamando o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, como nós já lemos aqui, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tá? Ele ali pediu a misericórdia de Jesus Cristo, tá? E no versículo 39, nós observamos: e os que ia passando repreendia para que se calasse. Observa que muitas das vezes nós estamos passando por alguma dificuldade, querendo um socorro, querendo sair daquela situação tão difícil, mas mesmo assim há pessoas querendo nos repreender. Queridos, quem sabe da sua necessidade é você. Quem sabe o seu sofrimento é você. Quem sabe a pedra do sapato é você. Não é ele, é você. Tá certo? Aqui, aqueles que iam ali naquela multidão pediam para que ele se calasse, não incomodasse ali o mestre. Mas tem coisas que nós temos mesmo é que incomodar o mestre. Nós temos que clamar o mestre. Nós temos que buscar o mestre. É se prostrar diante do mestre. Porque é o mestre que tem alguma coisa a nos oferecer. Justamente aquilo que eu estou necessitando.
Tem coisas que somente o Mestre é que pode fazer por nós. E aqui, nesse momento, ele não obedeceu o homem, mas ele clamou cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem coisas, se nós ir pelo homem, nós não alcançamos os nossos objetivos. Porque o homem, no coração do homem, há invejas. No coração do homem, há rancor. No coração do homem, há muitas coisas que desagradam a Deus. Mas quando nós buscamos diretamente a Deus, nós encontramos o que nós necessitamos. Observa, se ele tivesse se calado, Jesus Cristo ia passar e ele perdia a bênção. Se ele tivesse se calado, ele não tinha recebido a bênção. Mas ele continuou firme, clamando em alta voz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! E o mais interessante, nós vamos ler agora no versículo 40. Acompanhe aí com a sua Bíblia. Você tem uma Bíblia em casa? Abra a sua Bíblia nesse texto. Você tem um celular aí? Abre aí o seu celular, seu aplicativo. Observa. Se você não tem uma Bíblia, baixa a Bíblia agora. Tá? É muito fácil. E vai lá nesse texto, em Lucas, capítulo 18, e nesse versículo aqui, o 40, que você vai encontrar o que eu estou lendo aqui na minha Bíblia. Olha o que diz. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e, chegando ele, perguntou-lhe. Olha o que aconteceu. Através do clamor de um necessitado, Jesus parou. Jesus ali parou a sua multidão que ia com ele para Jericó. Pararam todo mundo, eu imagino que ali fizeram ali uma roda. Todos ficaram ali observando o que ia acontecer com aquele cego. Porque nós sabemos que um cego, ele não tem visão nenhuma. É uma situação muito difícil. Eu só imaginar, eu já fico pensando como que um cego ele consegue fazer alguma coisa. E nesse caso aqui, Jesus parou e mandou buscar o cego até a ele. E nós observando aí no versículo 40, e chegando ele, perguntou-lhe. Quando o homem chegou, Jesus perguntou para ele, para aquele homem, dizendo, no versículo 41, que queres que eu te faça? Olha só, o que queres que eu te faça? Imagina, Jesus abrindo uma porta que poderia mudar a vida daquele homem. Essa porta poderia mudar a vida financeira daquele homem, porque ele se dispôs a dar o que ele pedisse. Se ele pedisse algo que ele viesse enriquecer, Jesus daria, porque Jesus abriu ali uma exceção para ele pedir o que ele quisesse. E nós sabemos que Deus, ele é dono do ouro e da prata. Tá certo? Mas aquele homem, ele não escolheu riqueza. Ele não pediu dinheiro. Ele pediu aquilo que ele estava necessitando.
Ainda no versículo 41, e ele disse, ele quem? O homem, o cego, e ele disse, Senhor, que eu veja. Glória a Deus. Que eu veja. Ou seja, eu quero ter a visão que todos têm. Eu quero sentir aquilo que todos têm. Eu quero ver. Eu quero ver. Porque ali, ele abrindo os seus olhos, ele não ia mais mendigar, porque ele tinha uma oportunidade para trabalhar. Abrindo os seus olhos, ele não era mais PNE. Ele agora, ele era um homem que poderia trabalhar e viver no meio da sociedade. Ele vendo, ele poderia também fazer o que muitos estavam fazendo, que era seguir Jesus, naquela grande multidão. Abrindo os seus olhos, ele tinha uma oportunidade de escolher uma família. Abrindo os seus olhos, ele tinha uma oportunidade de ver os seus parentes. Abrindo os seus olhos, ele tinha ali uma oportunidade de vida melhor. Abrindo os seus olhos, ele tinha uma oportunidade de viver tudo aquilo que o seu coração desejava. E no versículo 42, Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. Primeiro, naquele momento, Jesus abriu os seus olhos. Ele curou os seus olhos. Naquele momento, ele passou a ver. Naquele momento, ele começou a enxergar. Naquele momento, ele começou a ser transformado. Naquele momento, ele não era mais um mendigo. Naquele momento, ele era um homem no meio da sociedade. A partir daquele momento, ele está ali uma outra pessoa. Aleluia! Jesus fez ali o milagre imediatamente. Jesus, ele fez o milagre aqui somente com a palavra. A palavra de Deus, ele é tudo para a nossa vida. Jesus, ele não tocou naquele homem como nos outros milagres que ele fez. Ele só mencionou uma palavra, né? Só mencionou uma palavra. Vê. Olha como foi fácil. Era só isso que você queria? Então vê. Olha só o poder de Jesus Cristo. Vê. E imediatamente ele viu. Mas só que quando ele menciona a palavra ver, ele também encontra naquele homem a fé. Observa que ele disse, vê. Aí depois ele diz, a tua fé te salvou. Primeira coisa que nós temos que fazer é ter fé em Jesus. Saber que Jesus, ele vive. Saber que Jesus Cristo, ele morreu, sim. Mas nós temos que saber que ele também ressuscitou. E se nós crermos que ele ressuscitou, seremos salvos. Por isso que ele disse, a tua fé te salvou. Aqui ele ganhou pelo menos duas coisas que eu quero mencionar. Primeiro, ele ganhou aqui a sua cura, o seu milagre. E segundo, ele ganhou a sua salvação. Porque no versículo seguinte, no versículo 43, diz, e logo viu. Só que eu vou te falar uma atitude que esse homem tomou naquele momento. Uma atitude que aquele homem tomou naquele momento como reconhecimento de Jesus Cristo na sua vida. Eu quero ler para você
ainda no versículo 43, que diz assim: e ele viu e o seguiu, o glorificando a Deus. Ou seja, olha só a transformação que Jesus fez na vida daquele homem. Ele passou a ver e seguiu Jesus Cristo naquela mesma multidão. Agora ele não é mais cego, ele seguiu Jesus, ele já era um dos que estava na multidão, ele seguiu Jesus Cristo. E concluindo aqui o versículo, e todo o povo, vendo isso, dava as louvores a Deus. Queridos, Deus, ele tem o poder para transformar a vida do homem. Eu não sei o que você está passando do outro lado. Eu não sei se você já teve uma oportunidade de seguir Jesus Cristo. Não sei se você já teve uma oportunidade de ser evangélico. Ou não sei se você é cristão e está passando por alguma dificuldade. Eu só quero dizer para você uma coisa. Que Jesus Cristo, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E se ele tem poder, ele pode transformar a minha e a sua vida. Este homem, ele estava em uma situação precária. Mas Jesus, ele salvou, ele restituiu a vida daquele homem. Deu vida e ainda a salvação. Eu quero dizer para você que está nos assistindo aqui no canal, Falando com a Bíblia, que Jesus Cristo ainda tem uma solução para a sua vida. Assim como ele teve uma solução para este homem, ele também tem a solução para a sua vida. Jesus Cristo, ele está à destra do Pai, mas lá ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele está entre nós. Nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Deus entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, e no versículo 16. Primeira coisa, Jesus Cristo, ele amou o mundo. O que é o mundo? O mundo é esse mundo que nós vivemos. O mundo de corrupção, o mundo de mentira, o mundo de traição, o mundo de matança, o mundo de pecado. Mas mesmo assim, o Pai amou o mundo de uma tal forma que entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Porque nós somos, independentemente de ser cristão ou não, nós somos criatura de Deus. Nós ser criatura de Deus, Deus nos ama. Independente de nós ser evangélico ou não, Deus nos ama. E esse amor foi tão grande que ele entregou o seu próprio Filho, tá? Em prol de nós. Agora, só que Deus, o que ele tinha de fazer, ele já fez por nós. Que foi de entregar o seu Filho na cruz por nós. Cabe a nós reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz. Mas para isso, precisa nós confessarmos com a boca e crer no coração que ele ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Esse homem, ele abraçou a oportunidade, ele estava cego, mas a sua cegueira era uma cegueira fisicamente. Quem sabe a sua não é fisicamente, mas é espiritualmente. A cegueira espiritualmente. Porque a cegueira espiritualmente
não consegue ver os benefícios que Jesus fez na cruz por nós.